Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os discípulos, a todos os servos. Uma vez mais, aqui estamos com ele programa Obreiros em Foco, um programa dedicado a todos os discípulos de Jesus, a todos aqueles que entregaram-se como oferenda viva no altar para servir a Deus. Prepare, por favor, discípulos, um vaso com água, porque ao final do programa, os terdes, ademais de orar comigo, estarão orando por pessoas que se encontram sofrendo, que se encontram desesperadas, que se encontram abandonadas por todo e por todos. Estaremos orando pela família. Por isso que nosso WhatsApp, todos os dias, se encontra à disposição. 099 895 9144. Não solamente para que ele sofrido envie seu nome e ele nome da família, mas se você quer uma orientação, você pode escrever ou gravar uma mensagem de voz, você pode gravar, ou se você está apartado e não tem força para regressar, és um ex-obreiro, um ex-pastor, você está alejado de Cristo e você está sofrendo e tu queres ajuda, mas não tem força para regressar. Você poderá nos escrever e haremos um resgate em seu hogar. Aí está, resgate em seu hogar. Todos que nos escrevem, todos que han pedido ajuda, a ajuda ha chegado e Deus ha bendecido. Aqui está uma vez mais nossa água, onde vamos consagrar, porque estamos nos preparando para o dia 16 de outubro, a quarta reunião de los discípulos. Já houve 3, foram fortes, muito fortes, e esta quarta será forte. Por quê? Porque Deus dijo: santificai-os, para que amanhã eu haga maravilhas entre vosotros. A intenção de Deus era fazer maravilhas, mas havia fé, havia determinação, era um povo disposto, mas não havia santificação. E quando não há santificação, Deus não pode bendecir. Aqui está a água, e minutos antes de pensarmos o serviço, estaremos santificando. Vamos esparcir um pouco de água em cada discípulo. Traga seus discípulos. Os obreiros que traeram este último sábado, traeram seus discípulos e entregaram seu cinturão de lino, providenciem outro cinturão, porque na hora da reunião estaremos com nosso cinturão amarrado na cintura, que representa nossa comunhão com Deus. Vamos a uma história de uma pessoa que chegou à casa de Deus, como muita gente ha chegado, frustrada. A frustração é algo muito malo, mas através da palavra de Deus, esta pessoa saiu da frustração e cambiou de vida. Preste muita atenção e já regressamos. Mi nombre es María Lorenzana y yo fui un creyente frustrado porque conocía la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se reflejaba en mi vida ni en la vida de mi familia. Debido a lo que yo estaba pasando, pues yo no miraba la palabra de Él. Entonces yo decía, ¿por qué yendo a la iglesia y leyendo la palabra de Dios, yo no veo que la palabra de Él venga a manifestarse? Estaba sufriendo humillaciones por parte de la familia, enfermedades, vivía frustrada, vivía preocupada,
y habían celos, habían separación en la familia, y decía, ¿por qué es que yo estoy viendo esto? Entonces yo leía la palabra, pero más no ponía en práctica la palabra de Dios. No conocía, pues. En la Biblia encontré un versículo que decía, si crees en Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces decía yo, salvo tú y toda tu casa, ¿qué quiere decir? Entonces, y conforme yo fui leyendo, yo fui entendiendo. Mi familia me humillaba a mí, porque decía que yo no era, pues mucha humillación, decía que no era nada. Tú no vas a ser nadie. Decía, pobre naciste, pobre vas a morir. Y yo decía, bueno, yo tomaba en cuenta esa palabra, ¿verdad? Decía, ¿por qué es que yo estoy pasando esto? Pero más no sabía por qué yo estaba pasando eso, porque a través de la muerte de mis padres, yo miraba tantos golpes, familias separándose, y aún yo yendo a la iglesia, y no me explicaban, no me explicaban qué quería decir la palabra para que yo la pusiera en práctica. Si yo estoy yendo, porque yo estoy viendo que en vez de mejorar, yo estoy empeorando. Y era porque yo leía la palabra, pero no estaba obedeciéndola, ni estaba poniendo en práctica. Entonces, a través de eso me alejé de la iglesia nuevamente, ya busqué otra iglesia, buscando una respuesta, pero no era lo que yo quería. Me enfermaba, yo trataba mal a mis hijos y mucha humillación, pues. Yo me sentía menospreciada, me sentía que no valía nada debido a la palabra que fue dicha en aquella ocasión. Y dije yo, pues, ¿qué puedo hacer para que mi vida venga a cambiar? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Decía, ¿por qué? Entonces decía, ¿dónde está Dios? Entonces yo solo me aferraba a esa palabra, que decía, si tú crees, Señor Jesús, serás salvo toda tu casa. ¿Por qué? Y decía yo, entonces quiere decir que yo no lo conozco. Porque una cosa es que yo iba, leía, pero más, y no practicaba, no obedecía. Entonces, pero yo no veía lo que exactamente Dios quería. Yo conocí la Iglesia Universal a través de mi hijo. Él me invitaba a que viniera porque yo miraba, antes era un hijo rebelde, un hijo que no me hacía caso y andaba fuera del, así como en pandilla, se salía, dichaba de la escuela, y yo no hallaba solución para eso. Entonces, a él alguien no sé, una amiga lo trajo, y donde miraba yo como que el cambio en él, que decía, bueno, si Dios está cambiando la vida de él, ¿por qué no puede cambiar la mía? Y él me invitaba, mamá, vaya a la casa, porque como había mucha frustración en mí, decía, usted una señora, hasta me decía que yo era frustrada, que era de histérica, de loca, y yo decía, bueno, mi Dios, yo voy a tomar la decisión, yo voy a ir a conocer donde mi hijo está, porque veo el cambio que has hecho en mi hijo. Yo quiero ese cambio también. El pastor estaba predicando sobre la salvación y sobre la liberación, y dije yo, mi Dios, yo quiero eso. Entonces, yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador, y en ese momento fue que Él me quitó todo peso que traía, porque también llegué con depresión y llegué todo insomnio. Yo llegué a la iglesia como lo más bajo, pues, como dice Dios, agarra lo más menospreciado, inútil, y lo hace para ser grande, ¿verdad? Y en ese momento salí de allí cambiada, con aquel deseo de gritarle a la gente que Dios existía allí, y que ganas de decir, Dios me cambió y lo va a cambiar a usted. Y tomé la decisión, y Dios me perdonó y me quitó todo lo que yo sentía. Escuchando la palabra de Dios, meditándola, obedeciéndola, Dios me liberó el Espíritu Santo, más que todo, lo principal. Ahora yo no soy guiada por mí misma, soy guiada por el Espíritu Santo, porque Él me da en momentos difíciles, en momentos de angustia, Él me da la paz y la tranquilidad, y Él me guía. Y yo hago, pues,
donde Él me guía, pues yo allí voy, porque ya no soy yo, sino Él. Hoy ya no soy un creyente frustrado, porque a través de la palabra de Dios, Él me enseñó cómo yo a ponerla en práctica, a obedecerla y a meditarla más que todo. Y a través de la palabra de Dios yo tengo paz, soy feliz y siento amor por mi familia y a mis hijos pues ya siento amor. Hoy pues ya no puedo ser una persona frustrada, porque ya el Espíritu Santo me va guiando y me va mostrando, ha cambiado mi vida. Y ya no quiero yo ser aquella persona que tenía deseo también de morirse. Hoy quiero tener más vida para servirle más a Dios y para amar más a mi familia y a mis hijos. Todos os discípulos podem compartilhar ele programa em sua rede social. Comparta ele programa, porque poderá ajudar a outras pessoas a alcançar quem de verdade está sofrendo. E você que está sofrendo, prepare um vaso com água, porque ao final do programa eu estarei unidos com todos os obreiros, colaboradores, com todos os servos, melhor dito, com todos os discípulos, orando por você. E estaremos consagrando esta água, porque o dia 16 de outubro, às 4h30 da tarde, todos estarão participando de uma cerimônia de purificação. Vamos esparcir água pura em todas as pessoas, para que aconteça uma límpia em sua vida espiritual. O próprio Deus determinou: santificai-os, porque amanhã harei maravilha entre vós outros. Deus tem intenção de fazer maravilhas, mas essas maravilhas não acontecem de afuera para dentro, mas acontece desde adentro hacia afuera. Mas necessitava que ele, pueblo, passara por uma purificação. E isso acontecerá aqui no Templo de la Fé, com todos de Guayaquil vendrão no Templo de la Fé. Todos poderão participar e receber esta purificação, não só acá, mas em todas as igrejas universal esparcida em todo o país. Vamos a uma história de uma pessoa que desafortunadamente resbalou, mas logrou regressar. E quando regressou, ele próprio Senhor Jesus sanou suas heridas físicas e sanou suas heridas espiritual. E não a juzgou, não condenou, mas estendeu a mão para dar uma oportunidade mais, porque Deus é um Deus que sempre estará dando ao ser humano oportunidades. Preste muita atenção. Mi nombre es Jenny Ortiz y la primera vez que llegué a la iglesia es porque estaba teniendo problemas familiares, violencia doméstica con mi esposo. Él me maltrataba bastante. Entonces, en una de esas yo lo mandé a la cárcel. Entonces yo no sabía qué hacer. Me invitaron a venir a la iglesia y empecé a venir. Y empecé a buscar, pero no entendía mucho de las cosas de Dios. Entonces viene un tiempo y después yo salí de la iglesia. No comprendía mucho y el padre de mis hijos se molestaba bastante cuando yo venía a la iglesia. No quería problemas porque él siempre me estaba golpeando. Entonces yo quería evitar esas cosas. Yo no tuve un encuentro con Dios, por eso yo salí de la iglesia. Poco a poco tuve más problemas, hasta que un punto caí en una depresión bien fuerte. Primero empecé a no comer. Me encerré en mi recámara, no salía, solo quería estar acostada, no me bañaba para nada. Quedé así como 2 semanas, encerrada, yo no cuidaba de mis hijos. Pusieron a alguien para que cuidara de ellos, porque yo no podía. Entonces quedé 2 semanas encerrada en mi recámara,
Después de eso, lloraba bastante y oía voces, que yo iba a morir, que yo no era feliz. Entonces, un día yo quedé sola en mi casa y estaba en la recámara y oía dos voces. Una que yo tenía un dolor bien grande en el pecho y yo no sabía cómo lidiar con aquel dolor. Entonces, solo dormida yo tenía un poco de tranquilidad. Entonces, una voz me decía, toma las pastillas, no te va a pasar nada, solo vas a dormir. Pero había otra voz que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Pero yo tomé 27 pastillas. Ahí mi vecina se dio cuenta que yo no había llegado a su casa y ella fue y me tocaron la puerta y yo no respondí. Entonces ella tenía una llave de mi casa. Entonces ella entró y cuando ella entró, ella me encontró, ya no respiraba. Yo ya no quería vivir. Yo ya no tenía vida. Era como algo bien fuerte. Ya no quería vivir, honestamente no quería vivir. Yo quería morir. Quedé en coma como 3 días y ahí desperté. Me estaban dando medicamentos para la depresión, pero yo salí del hospital, pero quedé aún con ganas de morirme. Yo solo quería una oportunidad para volver a suicidarme. Entonces, una noche de esas, yo dije a Dios, recuerdo que me arrodillé y dije a Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a entregar mi vida. Y yo quiero conocer a Dios. Eso cuando empecé, volví a la iglesia y volví a hacer todo lo que me decían los pastores. Me liberé. Dios me abrió, me recibió con los brazos abiertos porque rápidamente yo vi respuesta de Dios. Me trataron bien, me orientaron. Ellos, los pastores, en ese momento cuando yo regresé, ellos fueron muy amables, me ayudaron en todo lo que ellos pudieron y gracias a Dios y a ellos yo pude conocer a Dios. Yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Después primero tuve el encuentro con Dios, después yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Para mí fue lo más importante que yo tengo en mi vida, porque con Él tengo fuerza. Yo era una persona muy débil, lloraba por todo, yo lloraba. Me fortaleció, me dio paz, me dio amor. Yo soy sana y nunca más he tenido depresión. Yo quiero decirle a esas personas que están lejos de Dios que regresen, porque cuando uno no se da la oportunidad de conocer a Dios verdaderamente, cuando uno sale, vienen más problemas, vienen más fuertes, y es lo que uno por ignorancia uno no lo sabe. Entonces regresen y busquen a conocer a Dios de verdad. El sofrimento de muitos discípulos e de muitas pessoas é deixar a Deus ao lado, é cambiar a Deus por coisas e pessoas, é se olvidar de onde salimos. Eu não me olvido de onde eu salí. Não salí eu de lugar bueno, mas de las tinieblas, de la basura deste mundo. E Deus me limpiou, me liberou e me deu, por la misericórdia, ele bautismo com ele Espírito Santo, para conservar-me firme nele caminho hasta la última hora. Eu estava meditando no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 17, e gostaria eu que você acompanhasse comigo em pantalla. Vocês tão amáveis, por favor, ponga aí em pantalla. Não te ha sucedido isto? Mire que ele está sendo uma pergunta. Não te ha sucedido isto? Que por haver derrado ao Senhor tu Deus, quando Ele te guiava por Ele caminho. Quem guia nós outros é Deus, é Ele Espírito Santo. Mas Deus não guia a uma pessoa a adulterar.
Você crê que Deus guia um homem casado a se involucrar com outra mulher? Claro que não. Quem guia é o mal, é as tinieblas. Você crê que Deus guia uma mulher casada a se involucrar com outro homem? Deus guia uma pessoa a roubar, a matar, a fazer coisas horríveis? Claro que não. Aí está escrito: não te ha sucedido isto por haver derrado ao Senhor tu Deus. Deus não derrou eles, mas foram eles que derraram a Deus. E quantas pessoas, quantos discípulos hão derrado a Deus por coisas, por pessoas, por vanidade e por desejos carnais, quando Ele te guiava por ele caminho. A vida é um caminho e Deus vai guiando-nos, e Ele nos guia com disciplina, com temor, com reverência. Ele nunca me guiará à rebeldia, Ele nunca me guiará a uma vida suja, mas sempre nos guiará a uma vida que por la qual Ele seja glorificado. Pense em tudo isso e não o deixe. Ou se você está pensando em derrá-lo, pense 2 vezes, porque antes de venir hasta Deus, hasta Jesus, quem éramos? Quem era eu? Quem era você? Éramos pessoas frustradas, éramos pessoas escravas do mal, e Deus nos limpiou. Não vale a pena derrá-lo, porque Ele nos oferece uma vida bendecida em vida e nos oferece uma eternidade com Ele, em um lugar de descanso. Pense-lo e coloque por obra, e não tome uma atitude que amanhã poderás se arrepender amargamente. Estamos em uma expectativa para este dia 16 de outubro, às 4h30 da tarde, quando todos trairão seu cinturão de lino. Tráigalo, porque na hora da purificação, como você pode ver aqui, el água, estamos consagrando, vamos estar consagrando, santificando a todos os discípulos. Ele próprio Deus mostrou sua intenção quando Ele disse: santificai-os, para que amanhã eu haga maravilhas entre vosotros. Deus queria, Deus anelava a ser maravilhas, mas necessitava de uma santificação. Há fé, amém. Há determinação, há ganas de vencer, mas se não há santificação, purificação, é como edificar a casa em la arena. Luego vai a cair. Quando há santificação, edificamos nossa vida em la roca. Chegue minutos antes, porque estaremos esparcindo um pouco de água pura em todos os discípulos, hasta você que está apartada, que está apartado, que por um motivo ou outro resbalou por uma mala decisão. Venga participar desta purificação, porque também Deus lhe bendecirá. Aqui no templo de la fé, todos de Guayaquil vendrão ao templo de la fé, obreiros, obreiras e colaboradores uniformados em todo o país, e com segurança Deus bendecirá. Não perda a oportunidade. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Vamos agora falar com Deus. Primeiro, vamos orar, discípulos, por todos que escreveram e que pediram oração.
e depois estarei orando por ustedes e juntos consagraremos el água, que será usada para a purificação dia 16 de outubro. É momento de oração. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso Senhor Jesus, nós outros nos unimos por la fé com todos os discípulos para determinar e ministrar a bendição deste pueblo que escreveu e pediu ajuda. Ajuda que homem e uma religião não pode dar, mas ajuda de Deus vivo, de Deus que venceu a morte, de Deus que ressuscitou de los muertos. Toca em la vida desta gente, toca em la vida deste pueblo e arranca todo el mal, toda frustração, toda aflição, enfermidade, força maligna, ser arrancada e echada fora. Espírito Santo, bendiga a todos os discípulos que estão se preparando para este sábado, dia 16 de outubro, às 4h30 da tarde. Estaremos com esta água, santifica esta água, bendiga estas águas, porque estaremos esparcindo água pura, para que santificação aconteça e as maravilhas dele Senhor suceda, desde adentro hacia afuera. Consagra este vaso com água e quando todos beberem del água, sejam todos bendecidos. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @Obreros Ecuador. Não se olvidem, será a quarta reunião de los discípulos. Como você pode ver a placa aí, quarta, já houve 3. Nesta quarta reunião de los discípulos, seguimos com eles cinturão. Os discípulos que deram seus cinturões para os invitados, providencie outro cinturão, porque com segurança Deus bendecirá a todos. Mientras não chega dia 16, manhã sábado, estaremos com as causas impossíveis, às 7 da manhã, passando por la puerta. Ele próprio Senhor Jesus determinou: eu sou la puerta. E quando uno passa por esta puerta, o mal não pode passar. E Deus lhe bendecirá. Tome todas as atitudes para estar com nós outros acá. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou se você quer, em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Não vá dormir, porque de aqui um rato, um quarto para as 10, estaremos nele clamor de todos os dias, de domingo a domingo, por Rede Aleluia, Rádio Ecoantena 1030 AM, por Sonorama FM 103.7, pela rede social. Você pode acompanhar também Facebook Universal Equador ou YouTube Universal Equador Oficial. Que Deus me los bendiga a todos y fuerza. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.